Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada, feita especialmente para você aí do outro lado, que está dedicado e se preparando para o seu concurso, para a sua prova, para, se Deus quiser, você voltar aqui depois de algum tempo e comentar: professor, eu consegui. Professor, deu tudo certo. Consegui a vaga. Fui aprovado. Então, a nossa conversa de hoje vai se desenvolver em cima da leishmaniose tegumentar. Ela pode vir citada assim, especificamente no seu edital. Pode vir também como leishmaniose tegumentar americana ou simplesmente como leishmaniose. Se está no teu edital leishmaniose, então você vai ter que estudar a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose visceral já tem aula completa aqui no canal. Acho, inclusive, que está dividida em duas partes. Essa aqui a gente consegue desenvolver tranquilamente em uma só aula. Vamos tentar não nos alongar tanto para que o vídeo não fique tão longo e, consequentemente, cansativo. O que a gente quer evitar durante o nosso estudo é a sonolência, é o cansaço e o desinteresse. Então, vamos lá falar de leishmaniose tegumentar, primeiramente descrevendo a doença. Então, descrição da doença: é uma doença infecciosa, não contagiosa, ok? Então, a banca pode querer enganar você e dizer que a leishmaniose tegumentar é contagiosa. Não, ela não é. Ela é causada por um vírus? Não. Ela é causada por um protozoário de transmissão vetorial, ok? Transmissão vetorial. Então, para infectar o ser humano é necessário que exista o vetor. Ela acomete a pele e as mucosas. Pele e mucosas, né? É o que a leishmaniose tegumentar atinge no ser humano. Então vamos lá. Ela é infecciosa, porém não contagiosa, não é causada por vírus, tá? É causada por um protozoário. A transmissão dela é vetorial, tá? E ela atinge pele e mucosas. Agente etiológico está muito cobrado, um item amado pelas bancas. É um protozoário do gênero Leishmania. No Brasil, foram identificadas 7 espécies, sendo 6 do subgênero Viania e uma do subgênero Leishmania. As 3 principais espécies, as que tendem sim a serem cobradas e caírem, a aparecerem de monte na sua prova são Leishmaniose amazonensis, tá? Que é do subgênero Leishmania. Leishmania guianensis, tá? Que é do subgênero Viania. E a Leishmania brasiliensis. Então vamos lá. Amazonensis, guianensis, brasiliensis, tá? São as 3 principais espécies de leishmaniose tegumentar. Na verdade, são as 3 principais espécies, do protozoário responsável pela leishmaniose tegumentar. Professor, preciso memorizar esses nomes, professor? Infelizmente precisa. Tem que memorizar. A gente tem que fazer um esforço. Se é tão importante o nosso sonho, por que não se dedicar? Por que não se esforçar? Tá? Professor, eu tenho só 1 hora e meia para estudar. Pois tá bom, aproveite bem essa hora. Estude. Tá? Tenho certeza que você passa 10, 15 minutos no Instagram e memoriza muito mais informação do que eu estou repassando aqui. Tá? A diferença é que as informações do Instagram são irrelevantes para a sua prova. Tá bom? Então, memorize aqui. Aprenda a gostar de estudar. Se você aprender a gostar de estudar, ninguém vai segurar você e você vai cada vez mais ter ambições maiores e conquistar melhores cargos aí durante a sua jornada de concurseiro e concurseira. Vamos lá. Agente etiológico da leishmaniose tegumentar. Infecções por leishmanias que causam a leishmaniose tegumentar, que a gente pode abreviar simplesmente com LT, foram descritas em várias espécies de animais silvestres, como roedores, marsupiais, edentados e canídeos silvestres. Também foram detectados em sinantrópicos, que são os roedores, e domésticos, como os canídeos, felídeos e equídeos, como os cães, os gatos e os cavalos, os gêneros, os equinos em geral. Com relação a esses últimos, aos equídeos, seu papel na manutenção do parasito no meio ambiente
ainda não foi esclarecido. Professor, de onde é que você está tirando tanta informação, professor? Dos manuais do Ministério da Saúde, a fonte mais confiável possível para você consultar, para você ler, para você memorizar durante a sua preparação. É de lá que as bancas tiram conteúdo para elaborar suas provas, ok? Então você está estudando por uma fonte confiável, no caso eu estou retirando lá dos manuais do Ministério da Saúde. Apesar de ocorrer infecção em animais silvestres, não há evidências científicas que comprovem o papel desses animais como reservatórios das espécies de leishmanias, sendo considerados hospedeiros acidentais da doença. Não misture leishmaniose visceral com leishmaniose tegumentar. Na leishmaniose visceral, os animais domésticos têm importante papel aí no processo de transmissão da leishmania para o ser humano, principalmente os cães. A leishmaniose tegumentar nesses animais, que são os animais domésticos, pode apresentar-se como uma doença crônica, com manifestações semelhantes à doença no homem, atingindo a pele e as mucosas. Tá bom? Então vamos lá, caminhar e continuar nossa jornada. Vamos lá. Muita informação no slide só, Primeiro, vamos falar dos vetores. Os vetores da LT, leishmaniose tegumentar, são insetos denominados flebotomíneos, do gênero Lutzomia, ou Lutzomia, conhecidos popularmente como, mosquito palha, tatuquira, birigui, entre outros, dependendo, logicamente, da localização geográfica. Então, são insetos denominados flebotomíneos do gênero Lutzomia. Transmissão da leishmaniose tegumentar por meio da picada de fêmeas desses flebotomíneos quando essas fêmeas estão infectadas. Não há transmissão de pessoa a pessoa. Não existe transmissão de pessoa a pessoa apenas pelo vetor, apenas pela fêmea infectada. Assim como a Aedes, que infecta o ser humano, na leishmaniose tegumentar também são as fêmeas. No caso aqui, fêmeas do gênero Lutzomia. Período de incubação. As bancas, infelizmente, também adoram esse item. No ser humano, em média de 2 a 3 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, por exemplo, 2 semanas, ou mais longos, de até 2 anos. Suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade à infecção é comumente observada em seres humanos e animais sinantrópicos ou silvestres. A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente. Ou seja, se você pegou leishmaniose tegumentar uma vez, não vá se achando, Superman, que não vai mais pegar, você vai. Tem aqui dizendo que não confere imunidade ao paciente. Todas as pessoas são suscetíveis, Seres humanos, animais sinantrópicos e animais silvestres. Vamos lá caminhar, falar agora das manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar, da cimatologia. Também é super importante porque costuma surgir muito nos enunciados para você analisar os sintomas, analisar a situação, problema que é dada e você diagnosticar a doença. Vamos lá. Classicamente, a doença manifesta-se sob 2 formas: leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa. Leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa. Muito claro, já que ela atinge a pele e a mucosa, que pode apresentar diferentes manifestações clínicas. As lesões cutâneas podem ser únicas, múltiplas, disseminada ou difusa. A úlcera típica da forma cutânea é geralmente indolor, com formato arredondado ou ovalado, com bordas bem delimitadas e elevadas, fundo avermelhado e granulações grosseiras. Já a forma mucosa caracteriza-se pela presença de lesões destrutivas na mucosa, no nariz, em geral, principalmente nas vias aéreas superiores. Como eu falei, no nariz, realmente fica totalmente desfigurada a pessoa. Você pode pesquisar aí, dar no Google aí, fotos, imagens de leishmaniose tegumentar na forma mucosa, atingindo a mucosa, você vai ver como a situação pode ser bem complicada.
doença que passa despercebido para a maioria, mas realmente é bem complicada a situação. Quando você sair dessa aula, né, e for pesquisar as imagens, você vai entender muito bem o que é que eu estou falando. Vamos lá. Professor, o que é que eu devo memorizar aqui? Né? Principalmente, né, os dois tipos de leishmaniose, né, cutânea e a mucosa. As questões às vezes vêm realmente citando em um dos itens, né, o formato da úlcera, né, mas elas costumam não jogar pegadinhas, tá? Porque é tanto detalhe, né, as bancas costumam só jogar um Ctrl+C, Ctrl+V nas questões. Vamos lá. Complicações, tá, possíveis da leishmaniose tegumentar. Na evolução da doença, podem surgir intercorrências que exijam cuidados. São exemplos dessas complicações: lesões nasais, orais e na faringe podem causar cialorreia. O que é cialorreia, professor? Silavação, né, ou baba excessiva, né, muita saliva ou muita baba. Dificuldade, né, na deglutinação, né, dificuldade para se alimentar, levando inevitavelmente à desnutrição. Estou me recuperando ainda de crise de garganta, inflamação na garganta. Passei 3, 4 dias sem condição alguma de gravar, né? Para quem acompanha o canal, notou que ele ficou um pouquinho em silêncio, paradinho. Deu uma melhorada de leve e já estou aqui me aventurando. Já estou gravando o segundo vídeo. Acabei de gravar hantavirose, que deve ter saído um dia antes, tá? Não lanço tudo ao mesmo tempo. E agora eu já emendei direto com a leishmaniose tegumentar. Depois tem questão também para gravar. Então, é assim a nossa maratona. Vamos lá. Essas lesões podem ser nasais, orais, na faringe, causam salivação excessiva, dificuldade em comer, inevitavelmente causa desnutrição. Lesão em mucosa nasal, que pode levar a rinite purulenta e a complicações como sinusite, até mesmo broncopneumonia. Professor, o que é broncopneumonia? É a inflamação dos brônquios, causada pela secreção aspirada da faringe. A complicação com broncopneumonia é a principal responsável, tá, por óbitos pela leishmaniose tegumentar na forma mucosa. Então, broncopneumonia, vai destacar aqui, né, é a principal causa de mortes, tá, por leishmaniose tegumentar na forma mucosa. Alterações vocais que persistem após a cura clínica em pacientes com a forma mucosa, mesmo na ausência de lesão na laringe, necessitando de reabilitação vocal. Então, muita informação, professor, mas eu prometo para você que eu estou atento, que eu vou memorizar, que eu vou reassistir essa aula, se tempo houver, tá? E estou me esforçando, professor. Então, faça a sua parte, sim. Faça por você, faça pela sua família, faça pelos seus sonhos, né? Vamos lá. Outras complicações ainda, em lesões avançadas, na laringe, pode haver perda da voz e obstrução da passagem do ar, causada pelo edema ou pela cicatriz retrátil, aquela cicatriz esticada, obrigando a realização de traqueostomia de urgência. Então, a gente vai vendo, né, que a situação da leishmaniose tegumentar é bem complicada. A situação pode desandar facilmente para o paciente que está infectado, que está portando a leishmaniose. Lesões conjuntivais podem levar a distorções da fenda ocular e raramente, né, mas pode ocorrer sim, perda do olho. A banca pode julgar, né, como certo, como errado, verdadeiro e falso. Pode haver perda do olho por conta da leishmaniose tegumentar? Pode sim. Ocorre também miíses, né, que são larvas, né, podem surgir como complicações das úlceras. Meningite, né, pode ser uma complicação da disseminação da infecção de uma úlcera da face para a base do crânio, né? Então, aquele ferimento que começou no rosto pode ir para o crânio e pode causar meningite. Vamos falar agora do tratamento, né, da leishmaniose tegumentar. O tratamento deve ser indicado de acordo com a forma clínica da doença, com o apoio do diagnóstico laboratorial e obedecendo, né, aos critérios estabelecidos para cada situação. Para início do tratamento, é necessária a confirmação do diagnóstico por critério clínico laboratorial.
ou quando este não for possível, pelo critério clínico e epidemiológico. Vamos lá. Inicialmente, deve-se checar o estado de saúde atual do paciente, avaliando as condições clínicas, com o objetivo de indicar a melhor terapêutica, né, o melhor caminho a ser seguido, o melhor tratamento para a situação, levando em consideração as recomendações gerais e especiais para cada droga. O tratamento pode ser realizado em centros de nível de atendimento primário, né? Olha aí, pode ser questão de prova, secundário ou terciário. Dependendo de quê? Dependendo da condição clínica do paciente, do tratamento indicado e da gravidade do quadro da doença. Então, a leishmaniose tegumentar pode ser tratada no nível primário? Pode sim, assim como no secundário e no nível terciário. Depende da situação, da gravidade, do acometimento do corpo, do organismo, tá? Pela leishmaniose tegumentar. Então, vai ter que se levar em conta a condição do paciente, a condição clínica relacionada à leishmaniose, o tratamento indicado, né? E a gravidade do quadro da doença. Então, vamos lá. Continuar a nossa caminhada falando agora de prevenção e controle, né? Super ligado a cargos, né? Das equipes de saúde da família, né? Essencialmente os agentes de combate a endemias, né? E agente comunitário de saúde. Para evitar os riscos de transmissão, algumas medidas preventivas de ambientes individuais ou coletivos devem ser estimuladas, conforme vai ser especificado agora. Vamos lá. Uso de repelentes quando houver exposição a ambientes onde os vetores, né, onde os flebotomínios habitualmente podem ser encontrados. Evitar a exposição nos horários de atividades do vetor, crepúsculo e noite, e evitar a exposição durante o dia e a noite. Manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, a fim de que de alterar as condições do meio e propiciem o estabelecimento de criadouros para as formas imaturas do vetor. Vamos lá. O que mais é recomendado? Poda de árvores, de modo a aumentar a insolação, a fim de se diminuir o sombreamento do solo e evitar condições favoráveis, né, de temperatura e umidade ao desenvolvimento de larvas de flebotomínios. Ok? Então vamos lá, lembrando, né, mais uma vez, né, você está escutando fungado de vez em quando, porque eu ainda estou me recuperando de uma série crise de garganta, inalei muita fumaça, tentando aí combater um incêndio que surgiu aí no terreno baldio aqui em frente à minha residência, né, acabei sendo acometido, né, e a garganta está bem complicada. Já deu uma boa melhorada, já consegui gravar vídeos, né, como estou conseguindo gravar agora, mas ainda há uma limitação. Vamos lá, então peço desculpas, né, qualquer coisa, fungado que às vezes pode incomodar. Vamos lá, outra medida de prevenção e controle da leishmaniose tegumentar. Destino adequado do lixo orgânico, a fim de se impedir a aproximação de mamíferos, né, mamíferos animais, né, prováveis fontes de infecção para os flebotomínios. Então, o lixo não vai atrair essencialmente esses mosquitos, mas vai atrair os mamíferos, né? E esses mamíferos, inevitavelmente, né, podem aí sim atrair os flebotomínios. Em áreas potenciais de transmissão, sugere-se uma faixa de segurança de 400 a 500 metros entre as residências e a mata. Entretanto, uma faixa dessa natureza terá que ser planejada para evitar erosão e outros problemas ambientais. Então, se tem número, tem questão de prova, então, né, a faixa de segurança, tá, em áreas potenciais de transmissão é de 400 a 500 metros entre as residências e a mata. Manutenção de animais domésticos distantes do intradomicílio durante a noite, de modo a se reduzir a atração dos flebotomínios para esse ambiente. Então não há problema deles estarem dentro de casa durante o dia, né? Mas durante a noite, né, os flebotomínios vão lá querer se alimentar desses animais e aí acaba se alimentando também do ser humano. E se essa fêmea estiver infectada, você vai contrair a leishmaniose tegumentar. Vamos falar então agora, né, de controle, no caso, controle químico, né, muito voltado aí ao agente de combate a endemias.
O controle químico, por meio da utilização de inseticidas de ação residual, é a medida de controle vetorial recomendada no ambiente da proteção coletiva. Essa medida é dirigida apenas para o inseto adulto e tem como objetivo evitar ou reduzir o contato entre o inseto transmissor e a população humana no domicílio. Consequentemente, acaba diminuindo, é claro, o risco de transmissão da doença. Destaca-se que a indicação do controle químico deverá ser determinada pelas análises conjuntas dos dados epidemiológicos e entomológicos. Vou grifar aqui de maneira diferente, né? Dá uma ênfase maior a esse trecho aqui. Não há indicação do controle químico para ambiente silvestre. Então, se é ambiente silvestre, não há o que se falar de controle químico, tá, dos vetores da leishmaniose tegumentar. Vamos lá, né? Continuar a nossa jornada. Falando agora dos reservatórios silvestres. Não são recomendadas ações objetivando a vigilância de animais silvestres, né? Pode aparecer estranho, né? A banca joga lá, né? Joga os itens, né? Não são recomendadas ações de vigilância de animais silvestres. Você vai dizer, não, nada a ver, é lógico que tem que vigiar. Não, não tem. Em relação a animais silvestres, não há essa vigilância. Entretanto, é importante a realização de estudos, de modo a se ampliar o conhecimento acerca de quê? Da participação desses animais na manutenção da circulação do agente em áreas previamente delimitadas. Para isso, a Secretaria de Saúde, né, do Estado deverá ser acionada e, com o Ministério da Saúde, avaliar a necessidade de investigação. Então, nada de vigilância, tá, em animais silvestres. Tá? Animais domésticos, né? Não são recomendadas, olha aí de novo, ações objetivando a vigilância de animais domésticos para a leishmaniose tegumentar. Leishmaniose tegumentar, não confunda com leishmaniose visceral. Então, nem os animais silvestres, nem os animais domésticos, né, há indicação de vigilância destes, né, em relação à leishmaniose tegumentar. No entanto, em áreas de transição ou de ocorrência, né, simultânea da leishmaniose tegumentar e da leishmaniose visceral, aí sim é necessária a identificação correta da espécie do parasita. Para isso, as secretarias estaduais de saúde deverão avaliar a necessidade dessa identificação. Uma vez verificada a sua importância, a secretaria vai demandar ao Ministério da Saúde, que acionará o quê? O Centro de Referência Nacional para a execução da atividade. Então, animal silvestre, animal doméstico, não há ações de vigilância. Porém, se está ocorrendo em uma área específica também transmissão de leishmaniose visceral, aí sim você tem que fazer essa vigilância para identificar corretamente a espécie do parasita. E para finalizar, falar aqui da notificação. A ALT é uma doença de notificação compulsória em que todo caso confirmado, ok? Nada de suspeita, é caso confirmado, deve ser notificado e investigado pelo Serviço de Saúde por meio da ficha de investigação padronizada pelo SINAM. O registro é importante para o conhecimento, a investigação, bem como a classificação epidemiológica, tá? E seus acompanhamentos. Essa classificação pode ser autóctone ou importado. Aqui o território, né? Surgiu dentro do território, tá? É autóctone. Aqui o território, né? O vetor está fora, veio de fora, então é um caso importado. Uma vez detectado um caso importado, após a investigação, ele deverá ser notificado no SINAM e ao Serviço de Saúde Estadual ou Municipal do local provável de infecção. LPI, local provável de infecção. Então, muita informação importante, né? O meu conselho é que se você tiver tempo dentro da sua programação, você assista essa aula mais de uma vez, né? Até o dia da sua prova, para você fixar de vez e você já pode, né, se aventurar a resolver questões relacionadas a LT.
Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, até uma próxima aula, se Deus quiser. Valeu!